Boa tarde, meu nome é Edi. Eu fui convidada a falar sobre tuberculose no atendimento de emergência, os achados de exames de imagem. Eu sou médica, pneumologista, sou mestre pela UFRJ e sou membro da Sociedade tanto carioca como brasileira de pneumologia e fisiologia. O tema é super importante porque a tuberculose no Brasil e especialmente no estado do Rio de Janeiro tem altas taxas de incidência, de prevalência, de mortalidade, e com isso é super importante que a gente dê um diagnóstico correto para que a gente possa minimizar os erros de diagnóstico e com isso obter a cura dos nossos pacientes. Eu sou diretora técnica também, diretora técnica do Hospital Estadual Santa Maria, que é uma das referências de tuberculose no estado do Rio de Janeiro, e a gente tem muitos dos nossos pacientes, daqueles que chegam a nós, eles chegam com o diagnóstico errado. Ou as pessoas superestimam os exames de imagem, ou não dão o diagnóstico correto quando encontram alguns achados. Porque é quase senso comum que a tuberculose ela é uma doença cavitária. E na realidade ela é, mas nem todos os pacientes apresentam essas cavidades que são tão divulgadas assim. Então, a gente tem basicamente dois métodos de imagem que a gente deve solicitar para dar um diagnóstico de tuberculose: a radiografia de tórax e a tomografia computadorizada do tórax. A radiografia de tórax, lembrar que sempre que a gente solicitar, a gente vai solicitar em PA, ou seja, póstero anterior, e perfil. A radiografia de tórax é um método diagnóstico de grande importância na investigação da TB, é um exame de baixo custo, é um exame que tem em quase toda a unidade de saúde, então ela deve ser solicitada para todo paciente com suspeita clínica de tuberculose pulmonar. Então, todo paciente que chegar para você com a suspeita de tuberculose pulmonar, você deve solicitar a radiografia de tórax em PA e perfil. Lembrar que, antes de a gente solicitar esse exame, ele é um exame complementar. Então, antes de a gente solicitar um exame complementar, a gente tem que fazer uma boa anamnese e um bom exame físico. A gente está falando especificamente, ou mais, para aqueles profissionais que estão atendendo pacientes que estão na emergência. Mas, independente de onde a gente estiver, a gente tem que fazer uma boa anamnese, um bom exame físico antes de solicitar os exames, porque eles vão complementar o nosso raciocínio clínico. Existem diferentes achados radiológicos que vão apontar, seja para uma suspeita de doença em atividade ou para uma doença, ou uma sequela da doença, uma sequela da tuberculose. Além disso, além de dizer para a gente, a radiografia, se a doença está em atividade ou é uma sequela, ele diz também o tipo e extensão do comprometimento pulmonar. Tem um consenso recente, de 2021, em que os autores citam, está no Jornal Brasileiro de Pneumologia, os autores citam quais são as principais alterações, tanto na tuberculose primária como secundária. Então, antes de falar das alterações mais frequentes da tuberculose, é importante que a gente defina o que é tuberculose primária e tuberculose secundária. Sendo a tuberculose primária, aquela que ocorre logo após a infecção. O paciente nunca havia tido contato com o bacilo da tuberculose, se infecta e logo após essa infecção ele adoece. Então, é dita tuberculose primária. Ela ocorre até os 2 anos seguintes a essa prima infecção. Já a tuberculose secundária é aquela que ocorre após esse tempo decorrido, de 2 anos, e quando o paciente tem uma reinfecção, ele teve um novo contato com o bacilo da tuberculose, ou por uma reativação endógena. Então, as principais alterações na tuberculose primária são as linfonodomegalias hilares e ou mediastinais e as opacidades parenquimatosas segmentares lobais ou de todo o pulmão. Mas, além destas, a gente pode ter uma redução volumétrica, que são chamadas atelectasias faciais, e cavidades associadas a nódulos do espaço aéreo, que diz para a gente, que identifica para a gente, ou sugere para a gente que houve uma disseminação broncogênica. Além disso, naquelas crianças em que não foram vacinadas com BCG,
a gente ainda pode encontrar o padrão miliar, ou que são muito imunocomprometidos, né? Seja por qualquer causa. Lembrar que a BCG ela não protege a tuberculose, o paciente de ter tuberculose, ela evita as formas graves da tuberculose. Então, trouxe aqui alguns exemplos que eu acho que é bom a gente demonstrar com exemplos. E aqui tem uma radiografia demonstrando o infiltrado primário, uma paciente de 25 anos, que era contato de tuberculose, o noivo dela tinha tuberculose, tinha baciloscopia positiva, e a paciente apresentava tosse seca por 4 semanas. Além disso, ela tinha febre e sudorese noturna. Então, a gente pode ver que nessa radiografia existem alterações. Essa paciente fez inicialmente uso de antibióticos não específicos, não apresentou melhora e foi tratada para tuberculose e houve remissão do quadro. A gente vê que não tem nenhuma cavidade nessa radiografia, então a tuberculose primária muitas vezes acontece quando o paciente é imunocompetente, ela surge sem ter uma formação de uma cavidade, ao contrário da tuberculose secundária, que geralmente surge com a formação da cavidade. Isso é importante saber porque a gente valorize os sintomas, como eu havia falado no início. Era uma paciente que tinha sintomatologia compatível com tuberculose e tinha um achado radiológico, apesar de não ser o clássico. Aqui é uma radiografia de um paciente que tem tuberculose primária também, mas que tem um padrão nodular difuso, bilateralmente. Então, poderia ser confundido com outras patologias, por exemplo, a pneumonia fúngica, mas se você se basear na história do paciente, a gente também pode ter um diagnóstico de tuberculose. Aqui é um padrão miliar, então é um paciente de 20 anos, que tem uma queixa de mal-estar, letargia, sudorese noturna e teve um quadro de hemoptise. Foi realizada a radiografia de tórax e demonstrou-se, então, um padrão miliar. Miliar é porque se assemelha, né, ao milho. Então, são micronódulos que surgem formando esse aspecto. As alterações mais frequentes na tuberculose secundária, que é a que a gente mais vai visualizar no adulto aqui no Brasil, elas surgem geralmente, como eu já havia falado, com um paciente que já teve um contato prévio com o bacilo da tuberculose, seja por uma reativação endógena, seja por uma reinfecção exógena. Ou o paciente, ele reativou um foco que estava quiescente, ele já tinha tido infecção prévia, ou ele teve um novo contato com o bacilo, né, com um paciente bacilífero, teve esse novo contato. Então, as alterações mais frequentes que nós podemos encontrar é o envolvimento bilateral frequente, que pode comprometer mais de um lobo e podendo haver multiplicidade de lesões. A gente também pode observar tênis opacidades nodulares agrupadas, que são de difícil visualização e que podem se localizar com mais frequência nas regiões apicais, internucleolares e axilares. E opacidades parenquimatosas heterogêneas que podem comprometer, inclusive, mais de um segmento ou lobo. A gente também pode ter uma opacidade lobar, que se associa a linhas que convergem para o hilo. Tem uma imagem logo a seguir que a gente vai mostrar. Nódulos que podem medir de 1 a 3 centímetros de diâmetro, que são nódulos com limites bem definidos. E a cavidade, ou as cavidades, que têm tamanhos mais variados possível, mas vale a pena a gente chamar atenção para a espessura da parede. Quando essa espessura da parede dessa cavidade for maior que 3 milímetros, geralmente ela está associada a doença em atividade, diferentemente de quando essa cavidade é saneada, ou seja, o paciente já está curado, que essa espessura da parede é mínima, é menor que 3 milímetros. Muitos desses pacientes também apresentam a distorção arquitetural, que é consequente às áreas de fibrose. Isso há muita confusão das pessoas que têm menos experiência no diagnóstico da tuberculose com sequela. Então, muitas vezes, acha-se que a sequela é a doença em atividade ou vice-versa. E, por fim, a gente pode encontrar micronódulos também, assim como a gente já viu na tuberculose primária, que dão aquele padrão miliar. Aqui a gente pode observar lesões típicas de um paciente
que tem a tuberculose secundária de reativação, ou também chamada tuberculose primária, que tinha baciloscopia e cultura positiva para tuberculose, era um paciente de 39 anos etilista. A gente pode observar uma cavidade com lesões ao entorno dele, que formam uma lesão piramidal com o ápice voltado para a região hilar, como eu havia falado previamente, eu ia mostrar uma imagem. Então, ele tem uma cavidade, tem uma lesão, e que essa lesão, ela se volta, o ápice dela se volta para a região hilar. Além disso, isso à esquerda, mas além disso, esse paciente tem, a gente pode ver no maior aumento, que ele tem também uma disseminação broncogênica à direita. Então, é um paciente que tem doença bilateral. Aqui é um outro paciente, esse tem um paciente que tem tuberculose secundária, né? Mas ele tem um processo miliar. É um paciente que trata para psoríase com um bloqueador TNF-alfa, e são pacientes que nós devemos, sempre que, antes de iniciarmos esses medicamentos, assim como iniciarmos um tratamento quimioterápico, principalmente de pessoas que têm câncer de cabeça e pescoço, eles devem fazer uma prova tuberculínica para a gente avaliar se há necessidade de tratar a infecção latente. Porque, caso contrário, muitos desses pacientes adoecem. E é o caso aqui, é um paciente que tem uma cultura positiva para Mycobacterium tuberculosis e tem uma doença extensa, bilateral, um processo miliar, mas com algumas áreas que são coalescentes, e tem uma prova tuberculínica de 9 milímetros. Mas é um paciente que tem TB em atividade, doença, e não tuberculose latente. Ele poderia ter se beneficiado caso tivesse tratado essa tuberculose latente previamente. Dando sequência, é importante a gente lembrar da tuberculose multidroga resistente também, que pode ser secundária ou primária, mas na maioria dos casos ela é secundária, ou seja, são pacientes que começaram a tratar a tuberculose, mas abandonaram o tratamento ou fizeram tratamento de forma irregular. E com isso são pacientes que têm, muitas vezes, já, além da doença em atividade, muitas sequelas radiológicas. Esses pacientes, todos eles têm sequelas, tem imagem então de fibrose, tem destruição pulmonar, tem retração pulmonar, e tem doença em atividade. Em todos eles a gente pode identificar cavernas pulmonares, cavidades múltiplas, fazendo então com que a gente possa dar esse diagnóstico radiológico. Mas vale a pena a gente lembrar que, além do diagnóstico radiológico, é importante que a gente faça também o diagnóstico clínico e bacteriológico. Porque, como são doentes que também têm sequelas, se você não tiver muita experiência, você pode confundir achando que esses pacientes têm apenas sequela e não doença em atividade. Mas o exame, a baciloscopia, a cultura, melhor dizendo, dos três, a cultura de escarro, eram culturas que identificaram Mycobacterium tuberculose e identificaram também a resistência à rifampicina, isoniazida e streptomicina. Essas outras radiografias nos mostram o caso de um paciente de 44 anos, homem, que tinha uma radiografia prévia, que demonstrava uma opacidade no lobo superior direito, e que ele tinha tido tuberculose, foi curado, então, ou seja, naquela ocasião ele não tinha doença em atividade, né? Na ocasião que ele fez a radiografia A. Passado um tempo, um paciente, 6 anos depois, um paciente que fez nova radiografia e nesse momento ele mostrava uma cavidade na mesma localização, no lobo superior direito. E nesse momento, né, da radiografia B, era um paciente que tinha realmente um escarro positivo para tuberculose. Foi encontrado bacilo ácido resistente. Talvez você diga que, estando na emergência, ou mesmo no hospital geral, é mais difícil você solicitar a esse paciente ou perguntar ao familiar se ele tem uma radiografia prévia. Mas muitas vezes eles têm guardados e isso faz toda a diferença, porque se a gente visualizar a radiografia A e tendo a data dela, e depois a gente verificar que na B ela tem uma nova imagem, uma imagem
que surgiu depois, é super importante para a gente realmente ter certeza que isso é uma doença nova, que não era uma sequela, já que ele tinha tido já essa história de tuberculose, apesar do histórico que não tinha sido confirmado como tuberculose doença há 6 anos atrás. Esse outro caso é de um paciente do sexo feminino, 34 anos de idade, que tem uma história de tosse produtiva, febre não aferida, que é o mais comum, eles não aferirem a febre, a temperatura, e emagrecimento há 6 meses. Mas era um paciente com história clássica. Tosse, febre, emagrecimento. Fez uso de antibiótico e não melhorou, que também é clássico. É um paciente que procurou um serviço de urgência e emergência devido à piora dos sintomas, o que ocorre muitas vezes, até porque no Rio de Janeiro tem a população ela busca muito os serviços de emergência para diagnóstico das mais diversas patologias, né? É um estado que tem essa particularidade. E essa paciente, a gente pode formular um hipótese-diagnóstico de tuberculose, tendo em vista ser uma tosse prolongada numa população geral. Ela não tinha uma outra comorbidade. Foi realizada a radiografia de tórax e demonstrava múltiplas opacidades grosseiramente nodulares, mal definidas na região apical do pulmão direito, da seta, em meio às quais também se destacava uma cavidade mal delimitada. Então, tinha uma cavidade com conteúdo aéreo, paredes levemente espessadas, como a gente falou, a parede espessada sugere doença em atividade, e nós também alguns nódulos irregulares bilaterais projetados nas regiões perilares dos pulmões, de ambos os pulmões. Era uma paciente que tinha doença cavitária e, além disso, ainda tinha essas imagens nodulares, todas compatíveis com quadros de tuberculose. Foram realizados exames bacteriológicos, como é mandatório, e essa paciente tinha baciloscopia de escarro para bacilo resistente positivo 2 cruzes, tinha um teste rápido molecular em que foi detectado Mycobacterium tuberculose, sensível à rifamicina, e foi realizado o teste rápido de diagnóstico de HIV, que foi negativo. Então, confirmou-se tanto bacteriologicamente como foi sugerido o diagnóstico de tuberculose no exame de imagem. Essa paciente ainda realizou uma tomografia computadorizada de tórax e onde pode ser visto, que é um outro exame, como a gente falou logo no início, que pode ser realizado quando há dúvida se aquela imagem na radiografia simples, ela realmente é compatível com tuberculose. E claro que depois do exame bacteriológico não deixava dúvida nenhuma, mas foi realizada essa tomografia e foi vista a cavidade com paredes espessadas, de contornos irregulares, de conteúdo aéreo na região ápice posterior do lóbulo superior direito, que é a região mais acometida, né, que é mais comum a gente ver as cavidades. Além disso, é associada a nódulos discretamente irregulares e opacidades lineares no parênquima pulmonar. No corte B, também se vê, que era um plano mais abaixo, vários nódulos agrupados, que a gente vê aí, tanto nas setas como no círculo, né? Alguns que são confluentes também, sugerindo o diagnóstico de tuberculose. Então, a gente pode ver que no mesmo paciente ele tem mais de um padrão radiológico e tomográfico, mas ambos compatíveis com quadros de tuberculose. Esse outro caso é de um paciente do sexo masculino, de 38 anos de idade, com história de tratamento para tuberculose há 3 anos, EPIN que esteve internado por 6 meses, em internação social, tendo recebido alta por cura. Então, é um paciente que tinha uma indicação formal de internação, que o Ministério da Saúde recomenda nesses casos sociais, e que recebeu alta curada. E desde então, esse paciente, depois que ele teve a alta, ele tem um histórico de pneumonia de repetição. No momento que ele chegou para ser atendido, ele tinha quadro de tosse produtiva, hemoptóico há 1 mês, e foi internado em decorrência de hemoptise maciça. Naquele momento da consulta, ele tinha internação, ele tinha uma hemoptise maciça, o que determinava a sua internação. Isso também é muito comum esses pacientes chegarem na emergência e é muito bom que os médicos estejam atentos para isso, porque a hemoptise é um quadro que muitas vezes pode levar ao óbito desse paciente. Foram realizados exames, né, baciloscopia de escarro, que foi positiva, uma cruz, e o teste rápido molecular, onde foi detectado Mycobacterium tuberculose, que era sensível à rifamicina. Realizada a radiografia de tórax, a gente vê
uma radiografia com muita destruição pulmonar, mas que também demonstra para a gente algumas cavidades. Mas nesse caso, então ele é um paciente que já tinha um diagnóstico prévio de tuberculose. Muitas vezes alguém que não tem muita experiência poderia achar que isso era apenas sequela, mas foi confirmado com o exame bacteriológico desse paciente e, além disso, foi realizada uma tomografia computadorizada do tórax, em que são vistas, imagens tanto de cavidade, com as paredes espessas, mais uma vez, como a gente falou, que sugere doença em atividade, assim como também a gente observa broncograma aéreo, observa bronquiectasia, nódulos, todas as imagens que são compatíveis com doença, tanto pregressa como doença em atividade. No corte mais abaixo da tomografia B, a imagem B, a gente vê mais de uma cavidade de parede espessada, irregular, em lobo médio e inferior do pulmão direito, além disso, associada às bronquiectasias. Continuando, a gente tem algumas imagens sem quadros clínicos dos pacientes, mas para demonstrar uma tuberculose pulmonar em que não é cavitária, mas que tem um infiltrado no terço superior do pulmão direito, compatível com tuberculose. Mas lembrar que sempre a história vai ter que ser bem colhida, o exame físico bem realizado, para a gente chegar a esse diagnóstico, porque ele pode confundir com diversas outras patologias. Aqui um caso de tuberculose pulmonar com uma cavidade no terço médio do tórax direito, próximo ao hilo. É um quadro mais clássico. Esse é uma tuberculose pulmonar com linfonodopatia hilar. Então, a gente vê que o paciente pode ter diversas imagens e todas elas são de tuberculose pulmonar. Nesse caso aqui, é um paciente que tem tuberculose pulmonar com linfonodopatia mediastinal. Então, a gente vê diversas formas de manifestação dos quadros de tuberculose. Nesse caso aqui, tem uma opacidade linfonodular mal definida que predomina no campo inferior direito. Mas a gente também vê em campo médio esquerdo. Então, a gente vê doença bilateral nesse paciente, além do alargamento do mediastino, que sugere linfonodomegalia regional. Nessa seta tracejada fica bem claro ali onde estão os linfonodos. Então, nós vimos aqui diversas imagens, todas compatíveis com quadros de tuberculose. Lesões cavitárias, lesões nodulares, tuberculose miliar, tuberculose com cavitária, com apresentação também de linfonodomegalia. Então, são diversas as formas de apresentação da tuberculose pulmonar na radiografia, e a gente agora vai ver mais alguns achados tomográficos, aqueles que são mais frequentes encontrados na tuberculose pulmonar. Alguns sugerem atividade e outros são sugestivos de sequela. Os que sugerem atividade, mais uma vez, são as cavidades de paredes espessadas, os nódulos centrolobulares, as consolidações, o espessamento da parede brônquica, as bronquiectasias, massas, e as sequelas são estrias, padrão em mosaico, cavidades de parede finas. Então, a gente tem tanto achado, assim como na radiografia simples do tórax, sugestivos de atividade como aqueles sugestivos de sequela. Essa radiografia e tomografia são de um paciente de 18 anos, um homem, que tinha tuberculose multidroga resistente, apresentava tosse, sudorese noturna, perda de peso, e apresentava na radiografia diversos micronódulos à direita e uma doença cavitária à esquerda. Esse pulmão esquerdo também tinha um pouco de perda de volume na radiografia, que foi confirmada na tomografia, assim como também na tomografia foram confirmados os achados da cavidade à esquerda e os micronódulos à direita. Então, é um paciente que tem doença bilateral, mas num pulmão se manifesta de uma forma e no outro pulmão de outro. Esse paciente era uma paciente de 22 anos, sem antecedentes de ter tuberculose prévia,
tratou quando começaram os sintomas com uma infecção específica, não melhorou, havendo persistência da imagem, o que a gente pode, mais uma vez, dizer que é comum. Foi realizada uma broncoscopia e foi, dessa forma, coletado material e sendo dado diagnóstico da tuberculose. A imagem que é visualizada na radiografia se confirma na tomografia, e é importante a gente lembrar sempre de outras alternativas, né, a coleta desse material. Então, ele provavelmente para fazer uma broncoscopia, porque tentou-se fazer um escarro espontâneo, coletar um escarro espontâneo, realizar um escarro reduzido, e não foi permitido, não foi possível, né? A paciente não forneceu material, e com isso foi realizada então a broncoscopia, que foi dessa forma dado o diagnóstico. Essa outra imagem é de um paciente que tinha doença miliar, mas com os nódulos mais grosseiros, né, confluentes, e que apresentava cavidade também, que a gente pode ver na imagem com maior aumento. Além disso, tem umas formações bolhosas na radiografia que também foram identificadas na tomografia. É um paciente que teve tuberculose prévia, né, e recidivou 2 anos após o primeiro tratamento. É um paciente que tem HIV positivo e que estava, sim, em tratamento para AIDS. Lembrar que os pacientes que são imunocomprometidos, eles fazem mais tuberculose miliar, e a gente tem que estar muito atento aos pacientes que têm HIV, porque eles fazem manifestações as mais diversas. Eles não costumam fazer cavidade, apesar desse paciente ter cavidade, né? Eles não costumam fazer cavidade classicamente, mas eles costumam fazer os padrões mais raros. Aqui, só para a gente lembrar, a árvore em brotamento, que foi visualizada naquela tomografia anterior, para a gente visualizar como é que ela se dá, e é um achado muito frequente, e é um achado de doença em atividade. Representa uma infecção endobrônquica. Para finalizar, eu só gostaria de chamar a atenção de alguns dados da tuberculose pleural. Porque nós temos visto muito no hospital, como eu falei, eu sou diretora técnica do Hospital Estadual de Santa Maria, e nós temos tanto recebido pacientes com tuberculose pulmonar com o diagnóstico errôneo, né, ou as pessoas minimizam os achados radiológicos ou supervalorizam esses achados radiológicos tomográficos. Então, insistindo, a gente tem que, além de ter os exames de imagem, a gente deve ter uma história bem colhida, um exame físico bem feito. A história epidemiológica é super importante, saber se esse paciente é contato, saber se esse paciente já teve tuberculose prévia, onde ele que mora, se ele faz parte de uma população mais vulnerável, mais predisposta a ter tuberculose, tudo isso é importante. E além dessa tuberculose pulmonar, muitas vezes passar desapercebido, a tuberculose pleural também a gente tem recebido pacientes em que a gente gostaria de chamar a atenção para alguns dados super importantes. Primeiro, todo mundo sabe visualizar um derrame pleural numa radiografia. Isso é fácil, que a gente tem 2 derrames pleurais, mas na primeira radiografia é um paciente que tem apenas o derrame pleural, ele não tem doença pulmonar. Já na segunda, é um paciente que tem um derrame pleural semelhante até o primeiro, né, no mesmo hemitórax, mas ele tem lesões pulmonares. Então, um paciente que tem a doença, então, pleuropulmonar. Lembrar que nem sempre o paciente precisa ter doença pulmonar para ter a extrapulmonar. A tuberculose pleural é a tuberculose mais frequente, mais comum nos pacientes HIV negativos, né? Das extrapulmonares, é o mais comum no HIV negativo. Essa outra radiografia é de um paciente também com tuberculose pleural, mas que tem um derrame pleural loculado. Então, é um fator que é mais difícil dar o diagnóstico, quando tem esses locos, mas que a gente pode lançar mão de alguns outros exames. Por exemplo, tanto da tomografia de tórax como da ultrassonografia de tórax. A ultrassonografia de tórax vai ajudar muito a gente a dar o diagnóstico dessa tuberculose pleural, mas não esquecer. Isso aqui era o mais importante que eu queria falar. Em relação à tuberculose pleural, é não esquecer da gente fazer a análise do líquido pleural. Porque muitas vezes a gente faz o exame de imagem, sabe que é um derrame pleural, às vezes até tira
um pouco de líquido para dar maior conforto desse paciente, mas esquece que é fundamental, que é imprescindível que a gente faça análise desse líquido. Então, o líquido costuma ser amarelocitrino, podendo ser purulento, é um exudato, então a gente tem que solicitar proteínas, predomina linfócito, e a ADA, que é um exame fácil de ser realizado, quando é maior que 40 unidades por litro, ela sugere muito o diagnóstico de tuberculose, nos dá um conforto até para tratar esse paciente como sendo tuberculose pleural. E, por fim, a gente tem que solicitar a biópsia pleural, onde é visto o granuloma com necrose e gaseificação. Eram essas mensagens que eu queria deixar para vocês. Aqui estão as referências que já eu pesquisei, as imagens, a parte teórica, mas a mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente tem que ficar atento para as possibilidades de diagnóstico de tuberculose no nosso meio, sabendo que a tuberculose não é só uma doença cavitária, mas também lembrar que muitos dos nossos pacientes têm imagens radiológicas que não são de doença em atividade, são sequelas. Então, a gente tem que somar aos exames de imagem, ao exame bacteriológico e, claro, ao exame físico e à clínica desse paciente. Obrigada.